Beleza, galera? Hoje é dia 25 de janeiro de 2018, como eu disse no vídeo anterior, eu vou gravar esse vídeo na sequência aqui, que era para o outro não ficar muito grande. Quero falar a respeito de duas reportagens que saíram publicadas, uma New York Times e a outra de uns alunos universitários brasileiros aí. Primeira reportagem. Para você ver o seguinte, foi escrita lá por um economista americano, para você ver que nos Estados Unidos também tem canhoto, viu? Você pensa que, Estados Unidos imperialista, esse monte de esquerdista no Brasil que metendo o pau no americano, pensando que era, falando como se todos fossem capitalistas e tudo mais. Não, o americano tem canhoto adoidado. E para você ver que o plano do Lula não é um plano nacional, hein? É um plano supranacional das esquerdas aí, nova ordem mundial, globalismo e tudo mais, tudo envolvido. E aí você confirma essa hipótese na hora que você vê uma reportagem nojenta igual esse artigo foi publicado no New York Times. O nome do artigo está assim, numa tradução livre, né? Democracia brasileira empurrada para o abismo. No artigo ele fala sobre a parcialidade do judiciário e que há provas escassas para condenar o Lula. Ele mete o pau no Moro e nos grampos que o Moro revelou e fala sobre a condução coercitiva do Lula. Também ele falou o seguinte, a frase de efeito dele: excluir Lula das eleições seria calamidade. Então vamos lá. Ele fala da parcialidade do judiciário. Realmente, eu até achei que no caso do Lula específico, o judiciário foi bem parcial. Bem parcial o seguinte, a favor dele. Se você for observar aí, praticamente todos os investigados na Lava Jato, envolvidos nessa corrupção aí nos últimos tempos, foram presos. A única coisa que aconteceu com o Lula até hoje foi uma condução coercitiva prevista em lei, fez o depoimento dele e saiu. Então, parcialidade do judiciário, dele fala que provas escassas para a condenação dele, só a sentença do juiz Sérgio Moro que condenou ele teve 230 folhas. 230 folhas. Eu aposto que esquerdista não gosta muito de ler e aposto que o esquerdista não leu a sentença. Mas aí ele fala isso, que é provas escassas. Depois ele fala a respeito do Moro e o grampo, eu vou falar isso mais pra frente, na hora que eu for falar da militância universitária. E da condução coercitiva que fizeram com o Lula, eu já falei, é previsto em lei, totalmente legal, nada de mal aconteceu. Mas tudo bem. Minha maior preocupação é a militância universitária que temos no Brasil hoje. Eu já gravei vídeo aqui a respeito, falando que nas faculdades de Direito do Brasil é um nojo. Eu sou bacharel em Direito, eu posso falar as faculdades de Direito dominadas de pensamento esquerdista ideológico, que é uma coisa absurda. E, enfim, você vai perceber isso que eu estou falando. A PUC, USP e Mackenzie, na figura das entidades que representam os alunos, que é quase um sindicato dentro da própria faculdade, lançaram uma nota de repúdio criticando o julgamento do Lula. Então a nota de repúdio diz o seguinte... Isso das faculdades de Direito que eu estou falando, tá? Da faculdade de Direito da PUC, da USP e do Mackenzie. A nota diz o seguinte: não há provas que Lula é dono do triplex. Eles querem o quê? Um contrato de compra e venda do triplex? O processo é justamente por causa de ocultação de patrimônio. Você acha que vai ter um contrato dizendo que tô vendendo aqui pro Luiz Inácio, hein? Ó, um contrato de compra e venda. Pô, é absurdo, né? Os aluninhos da faculdade aí. Daí, continuando a nota, ela vai dizer o seguinte: o judiciário trabalha com hipertrofia e ativismo excessivo e que não respeita preceitos constitucionais. Fala de princípio da ampla defesa e tudo mais. Quer mais princípios constitucionais utilizados em prol do Lula nesse julgamento? Você não vai achar. O cara teve todas as oportunidades do mundo para se defender, apresentar prova, testemunho, tudo que ele queria fazer, ele conseguiu fazer. Então vem falar que houve ativismo excessivo, tá de brincadeira, hein? Criticaram o Sérgio Moro por revelar os grampos, dizendo que isso é prova ilícita. Tanto é que foi considerado prova ilícita e saiu do processo, mas para você ver que está em tantas outras provas, que a ligação do grampo telefônico praticamente foi irrisório, comparando com todas as outras provas que tinham. Só que é o seguinte, o Sérgio Moro ele liberou essas gravações telefônicas. Se ele não tivesse feito isso, hoje em dia provavelmente o Lula estaria
de boa, navegando, seria talvez ministro da Casa Civil, talvez se ele tivesse entrado nem a Dilma teria caído no impeachment. Então, essa jogada do Moro foi excelente. Tem coisas que você faz que valem a pena. E essa revelação dos grampos valeu a pena. Se não fosse isso, você nem ia saber. Afinal, o Supremo Tribunal Federal está totalmente contaminado. 8 dos 11 que estão lá foram postos lá pelo PT. E aí você acha que você teria acesso a essas gravações? Você saberia o conteúdo da conversa que o Lula teve com Dilma, por exemplo? Não teria. Então, acertadíssima a decisão do Sérgio Moro de revelar os grampos telefônicos. E por fim, ele vai falar que o Poder Judiciário é utilizado como uma ferramenta para disputa e criminalização da política constitucional em ataque aos movimentos sociais. Não precisa nem falar mais nada, né? Dessa nota de repúdio aqui, a respeito do judiciário sendo usado como ferramenta. Eu já demonstrei a minha preocupação aqui quando falei do judiciário, justamente por causa dessa militância que está sendo formada nas faculdades de direito, e esses militantes no futuro vão ocupar cargos de juízes, de promotores, de defensores públicos e afins. Então, é algo preocupante, sim, essa militância que está dentro das universidades, principalmente de direito, e eu fico meio de barba de molho, meio de cabelo em pé, com a possibilidade desse pessoal aí ser uma autoridade judiciária no futuro. Esperemos que consigamos reverter essa situação aí, porque senão, se a gente for depender de pessoinhas desse naipe aqui que pedem uma nota de repúdio totalmente desfundamentada dessa, aí é para te deixar apreensivo. Tá aí, forte abraço.